Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, mais um videozinho de matemática básica para facilitar a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre ângulos, conceito bem básico, relembrar alguns conceitos do 7º ano. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. O que é um ângulo? Como é que a gente consegue um ângulo? Primeiro, a gente tem que ter uma semirreta. Vamos chamar essa semirreta de A. Aqui onde a gente começou a semirreta, onde a gente originou, a gente vai chamar de vértice. É esse pontinho aqui. Vamos chamar de O, de origem. Se eu pegar desse mesmo vértice e puxar outra semirreta, vamos chamar essa semirreta aqui de B. Então eu tenho a semirreta A. Do mesmo vértice, ou seja, da mesma origem, eu tenho a semirreta B. Então, esse espaço aqui entre essas retas, a gente chama de ângulo. E esse ângulo é medido em graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 65 graus, e assim depende dessa abertura. Tá bom? Vou fazer outro ângulo aqui, ó. Vou fazer a reta K. Aqui onde eu comecei a reta é o vértice, vamos chamar de M, a gente pode chamar do que quiser, tá bom? E essa outra reta de J, por exemplo. Pronto, então eu tenho a reta K e a reta J, e elas têm o mesmo vértice M, então esse espaço aqui é um ângulo. Como que a gente dá um nome para um ângulo? Vamos nomear esse primeiro ângulo aqui, ó. A gente pega o nome da primeira reta, A, depois o nome do vértice, O, e o nome da outra reta. E bota essa marquinha aqui para entender que é um ângulo, ó. Reta A, vértice O, reta B. Então o nome desse ângulo aqui é AOB. Vamos identificar esse segundo ângulo aqui, ó, reta K, o vértice é o M e a outra reta é o J. Então KMJ. Aí você bota essa marquinha aqui para identificar que é um ângulo. Ok? Tranquilo? Vamos embora. Classificação dos ângulos. A gente tem 4 ângulos aqui que são muito importantes. Primeiro ângulo, esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo reto. Ó, você vê que a gente vai ter, ó, duas retas bem direitinho assim, ó. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo reto e ele mede 90 graus. Como é que a gente sabe quando a gente tem um ângulo reto? Sempre que a gente tiver um ângulo reto que vale 90 graus, vai ter esse quadradinho bem aqui, ó. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, fiz duas retas e botei o quadradinho no meio, pronto. Quanto que tem esse ângulo aqui? 90 graus. Esse ângulo é muito importante, tanto para as questões de matemática quanto para as questões de física. É muito usado. Então, quando você tem duas retas com um ângulo de 90 graus, a gente faz esse quadradinho aqui e chama de ângulo reto. Esse outro ângulo aqui de baixo é o ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É quando a gente tem um ângulo menor do que 90 graus. Pensa em qualquer número menor do que 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Qualquer ângulo que seja menor do que 90, a gente chama de ângulo agudo. Tanto que se você reparar, ó, ele é mais fechadinho, né? Olha só. O ângulo de 90 graus ele é mais aberto, né? Essa reta aqui está bem aberta. Esse ângulo aqui de baixo já é um ângulo agudo, então ele tem menos de 90 graus. Olha só esse terceiro ângulo aqui, ele já está um ângulo bem aberto. Olha só, se fosse 90 graus a linha ia estar por aqui pelo meio, né? Igualzinho esse primeiro. Só que esse ângulo aqui já é um ângulo mais aberto, é um ângulo maior. Esse aqui do exemplo, ó, tem 145 graus, então ele é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus.
Por isso que eu falei que esse ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ele é importante, porque ele é como se fosse uma referência. Se tem menos de 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Se tem mais de 90 graus, 100, 120, 145, se tem mais de 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso. E esse ângulo aqui, ó, todo doido, a gente chama de ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus. É quando você tem uma reta para um lado e a outra reta para o outro lado. Ó. Então, uma reta para a direita, uma reta para a esquerda. Ah, Johnson, professor, se for um para cima e um para baixo, pode ser também assim, ó. Se eu tiver uma reta para cima e uma reta para baixo, qual é o ângulo entre eles? 180 graus também. Vai ser um ângulo raso. Então, esses são os 4 principais ângulos, tá bom? Agora, umas propriedades importantes. Esse nomezinho aqui pode ser bem esquisito, né? Congruente. O que são ângulos congruentes? O nome é complicado, mas o conceito é simples. São ângulos que têm a mesma medida, o mesmo valor. Por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Quanto é que ele mede? 40 graus. Eu tenho esse outro ângulo aqui, ó. Quanto é que ele mede? 40 graus também. Esse ângulo mede 40, esse ângulo também mede 40. Eles têm a mesma medida. Então, ângulos que têm a mesma medida são ângulos congruentes, tá bom? É uma palavra um pouquinho complicada, mas o conceito é simples. Ângulos que têm a mesma medida, ok? Por exemplo, se eu faço um ângulo assim, ó. Esse ângulo aqui vale quanto? 90 graus, né? Como é que a gente sabe? Porque tem esse quadradinho aqui, é um ângulo reto. Se eu fizer um ângulo reto ali e um outro ângulo reto aqui, esse ângulo tem 90 graus. Esse também tem 90 graus. Então, como é que a gente diz? Eles são ângulos congruentes. Tem a mesma medida. Outro tipo de ângulo são os ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que têm um lado igual e tem o mesmo vértice. Por exemplo, se a gente olhar para essa figura aqui, eu vou mostrar 2 ângulos aqui para vocês. Ó. Tem esse ângulo aqui. Ó. Tem a reta A, a reta C, reta A, reta C. Então eu tenho esse ângulo aqui, né? Reta A, o vértice está no O e tem a reta C. Então eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo AOC. Beleza? Mas a gente também tem um ângulo aqui embaixo, ó. Tem a reta C, tem a reta B e tem esse ângulo bem aqui. Vamos chamar esse ângulo de COB. Então a gente tem 2 ângulos, tá bom? Agora presta atenção. Qual é nesse primeiro ângulo aqui, ó? Qual é o vértice dele? É o O. Nesse segundo ângulo, qual é o vértice dele? É o O também. Tanto esse primeiro ângulo aqui de cima quanto o segundo ângulo aqui de baixo tem o mesmo vértice, ou seja, o mesmo pontinho que origina as retas. Então o vértice deles é igual. Agora, preste atenção. Essa reta C, que está bem aqui no meio, ela serve tanto para esse ângulo que está aqui em cima e ela também serve para esse ângulo que está aqui embaixo. Então essa reta C, que está bem aqui no meio, ela é usada para a gente calcular o ângulo que está em cima e para calcular o ângulo que está embaixo. Então esses 2 ângulos, ó, eles têm o mesmo vértice e tem um lado que é igual. No caso, é a reta que está aqui no meio. Quando tem uma reta que está dividindo 2 ângulos e esses ângulos têm o mesmo vértice, eles são ângulos consecutivos. Vamos fazer mais exemplos aqui, ó. Vamos chamar o vértice K. Esse é o vértice, é o ponto. Aí vamos fazer a reta X, a reta Y e essa reta aqui é a reta Z. É uma reta só, tá, gente? Reta Z.
Ó, então eu vou ter um ângulo bem aqui. Para facilitar, vou chamar de ângulo 1 e ângulo 2, só para ficar mais fácil para a gente. Aqui é o... Desculpa. Aqui é o ângulo 1 e aqui embaixo é o ângulo 2, tá bom? Reparem que o ângulo 1 e o ângulo 2 têm o mesmo vértice. É aqui no K, eles têm o mesmo vértice, né? O ângulo 1, ele é a reta X e reta Y. E o ângulo 2, reta Z e também reta Y. Então eles têm um lado que é igual, no caso é a reta Y. Já que eles têm a reta Y que serve para os dois e tem o mesmo vértice, eles também são ângulos consecutivos. Tá bom? É como se fosse, ó, um seguido do outro. A ideia de consecutivo é um depois do outro, um atrás do outro, né? Vem o primeiro ângulo, depois vem o segundo. Tá bom? Outro tipo de ângulo consecutivo é assim. Olha só, um pouquinho diferente. Vamos de novo olhar para essa figura. Só que olha só, eu vou fazer dois ângulos diferentes aqui agora. Eu vou pegar esse ângulo aqui de cima. Vamos chamar de ângulo 1, tá bom? Para ficar mais fácil. O vértice é o O, um lado é o A e outro lado é o C. Agora, ao invés de eu pegar esse ângulo aqui de baixo, como eu tinha feito da outra vez, eu pego esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo todo. Porque se a gente fingir que a reta C não está aqui no meio, vamos fingir que a reta C não está no meio. Aqui é o A e aqui é o B. Então fica um ângulo bem grandão, né? Então eu posso pegar, se eu quiser, o ângulo entre o A e o C, mas eu também posso pegar esse ângulo grandão aqui entre o B e o A. Nesse caso, esse ângulo pequeno e esse ângulo bem grandão também são ângulos consecutivos. Por quê? O vértice é o O e o lado A vale para os dois, tanto para o ângulo grandão quanto para esse ângulo menorzinho. Então não interessa se um ângulo é bem grande, se um ângulo é pequeno, você faz assim, ó, esse ângulo e o outro ângulo tem o mesmo vértice, beleza. Tem alguma reta, tem algum lado que é o mesmo para os dois? Tem. Então eles são ângulos consecutivos, tá ok? E um tipo também diferente de ângulo consecutivo são os ângulos adjacentes. Ângulo adjacente é a mesma ideia do ângulo consecutivo, só que tem alguns detalhezinhos, né? Olha só, nessa primeira figura aqui, eu tenho esse ângulo aqui em cima e tenho esse outro ângulo aqui embaixo. Eles são consecutivos, por quê? O vértice deles é igual, né? E essa reta C que está aqui no meio vale para os dois. Então eles são ângulos consecutivos, igual a gente estudou lá. Só que eles não se misturam, sabe? São ângulos que estão um do lado do outro. Esse aqui é o primeiro ângulo e aqui embaixo é o segundo ângulo. Então, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos. Sabe, às vezes, quando a matemática quer complicar um pouquinho? Meu Deus, o que é ângulo adjacente? O que é ângulo consecutivo? Ângulo consecutivo foi aquilo que eu falei. Mesmo vértice e mesmo lado. O ângulo adjacente é um ângulo consecutivo, tá bom? Só que cada um tem o seu espaço. Esse aqui tem o espaço dele, esse tem o espaço dele. Eles não se misturam, eles ficam um do lado do outro. Esse aqui tem o espaço dele, esse aqui tem o espaço dele. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, só que um do lado do outro. Nesse exemplo aqui, ó, que eu tinha dado agora no final, da gente pegar um ângulo pequeno e esse ângulo grandão, repara o seguinte, eu tenho esse ângulo bem grandão e tenho esse ângulo pequenininho que está dentro do ângulo grandão. É muita coisa, né, gente? Mas olha só, se você tem um ângulo bem grandão e um ângulo pequenininho dentro dele, eles são consecutivos. Mas eles são adjacentes? Não. Por quê? Adjacente é um do lado do outro. Eles não se misturam. Um ângulo está aqui, outro ângulo. Se você tem assim, ó, um ângulo bem grandão e dentro dele um ângulo menor, eles são consecutivos, mas são adjacentes? Não. Adjacente
é quando você tem vários ângulos assim, ó. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Um do lado do outro, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Tá bom? Deu para entender? Deixa dúvida aqui nos comentários, gente, porque eu sei que essa parte pode fazer muita gente enganchar. Então, qualquer dúvida, você pergunta aqui. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que, quando você somar o valor deles, vai dar 90 graus. Nesse exemplo aqui, ó, um ângulo vale 60. O outro ângulo vale 30. Quanto que é 60 mais 30? 90. Então, 60 graus é complementar de 30 graus. Por quê? Porque ângulos complementares, se a gente somar os dois, vai dar 90, tá bom? Isso são ângulos complementares. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui de 50 graus. Vamos chamar esse outro aqui que eu não sei de X. Quanto vale o ângulo X se ele for complementar do ângulo de 50? O seu professor pode perguntar assim, ó. Qual é o ângulo complementar de 50 graus? Ou seja, qual é o ângulo que, se a gente somar com 50, vai dar 90? Vou fazer aqui de cabeça, né? Vai ser 40 graus. Por que eu sei que é 40? Porque 40 mais 50 vai dar 90, tá bom? Então você tem que achar o número que, somando aquele ângulo, dê 90. Deu para entender? Eu vou deixar uma dica de cálculo no final do vídeo, tá bom? Não vou fazer agora, para essa parte da explicação não ficar muito longa. Eu estou tentando ser o mais rápido que eu posso e explicar da melhor maneira, tá bom? No finalzinho eu deixo um cálculo aí para a gente resolver juntos. O que são ângulos suplementares? Muito parecido com complementar. Só que agora, ângulos suplementares são dois ângulos que eu somo e a medida deles vai dar 180 graus. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 135, é esse ângulo aqui da esquerda, e eu tenho 45, que é esse ângulo aqui da direita. 135 mais 45 dá 180. Então quer dizer que eles são ângulos suplementares, tá bom? Ângulos complementares a gente soma e dá 90. Ângulos suplementares a gente soma e dá 180. No final eu vou deixar a dica de como fazer esses cálculos aqui, para essa parte teórica não ficar muito grande, beleza? E para finalizar essa parte da explicação, ângulos opostos pelo vértice. Como eu tenho ângulos opostos pelo vértice? É quando a gente tem, ó, essa situação aqui. Eu tenho um ângulo, eu tenho uma reta aqui, tenho uma outra reta aqui, elas se cruzaram, fizeram um X, né? Então eu vou ter um ângulo desse lado e do outro lado, bem atrás dele, eu tenho outro ângulo. Então é como se fosse um ângulo atrás do outro, certo? Eu tenho, vamos chamar aqui de ângulo 1 e ângulo 2, só para facilitar, tá bom? Então nesse caso, ó, o ângulo 1 está de um lado, o ângulo 2 é o ângulo oposto, é o ângulo contrário a ele. Então a gente diz que eles são ângulos opostos pelo vértice. Qual é a dica? Ângulos opostos pelo vértice, preste atenção nisso, que essa é uma regra que vai ser sempre verdade. Ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Opa, o que é um ângulo congruente mesmo? São ângulos iguais, que têm a mesma medida. Por exemplo, fazer aqui, ó. Se esse ângulo vale 60 e aqui embaixo eu tenho um ângulo X, quanto é que vale o ângulo X? É só você pensar. Ó, se aqui em cima é 60 e o ângulo X é o ângulo oposto, então o ângulo X também vale 60 graus. Por quê? Porque ângulos opostos pelo vértice têm sempre o mesmo valor. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esse aqui é 150 e esse aqui é 30.
Aí esse ângulo aqui é o ângulo K e aqui embaixo é o ângulo Z. Tá bom? 150, 30, K. Aí o professor pergunta: qual é o valor do ângulo Z? Qual é o valor do ângulo K? Só que você já sabe que ângulos opostos são iguais. O 150 está aqui em cima. Então esse ângulo aqui oposto, que é o Z, também vale 150. Então Z vale 150. Esse ângulo da direita vale 30. Então o ângulo K, que está oposto ao 30, vai valer 30 também. Resolvido. Moleza, nem precisou perder tempo calculando. Você olhou, o ângulo é oposto, então ele tem a mesma medida. Deu para entender, gente? Então agora eu vou resolver alguns exemplos, pouca coisa, só para você se exercitar como calcular algumas situações de ângulo complementar e suplementar. Mas antes, me dá aquela força, deixa o seu comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão, deixa o seu like, manda esse vídeo para quem você sabe que está precisando estudar. Talvez você seja um aluno do 7º ano, talvez você só esteja revisando para o Enem. Então manda para quem você sabe que esse vídeo pode ajudar, tá bom? E não deixe de procurar Detona Física em todas as redes sociais que você vai me achar lá. Bora lá para as questões. Galera, a dica é a seguinte. Talvez possa cair uma questão assim, ó. Qual é o ângulo complementar de 40 graus? Qual é o ângulo complementar? Aí você lembra, ângulos complementares, eles se somam e tem que dar quanto? 90 graus, 90. Então, qual é o complementar de 40? Então é só você pegar 90 menos 40, que é o ângulo que ele te deu. 90 menos 40, você sabe resolver isso, vai dar 50. Então, o ângulo complementar de 40 é 50 graus. Entendeu? De novo, a questão te deu assim, 20 graus. Qual é o ângulo complementar de 20 graus? Complementar tem que dar 90. Então você pega 90 menos o 20, que é o ângulo que ele te deu. 90 menos 20, se você fizer o cálculo, vai dar 70 graus. Para finalizar, vou deixar essa para vocês resolverem. Qual é o ângulo complementar de 15 graus? Quanto é que dá? Começaram a fazer barulho aqui na vizinhança, gente, mas não vou parar de gravar por isso não. Tá bom? Deixa essa resposta aqui nos comentários. Agora vamos para cálculo suplementar. 120 graus. Aí a questão pede, qual é o ângulo suplementar de 120? Aí você vai lembrar, suplementar tem que dar 180. Então você pega 180 menos 120, que é o ângulo que ele te deu. 0 menos 0, 0. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. 60. Então 60 é o suplementar de 120. Por quê? Porque 120 mais 60 dá 180. Você entendeu? Qual é o ângulo suplementar de 140? Suplementar tem que dar 180. Então você pega 180 menos 140. 0 menos 0, 0. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 40 graus. Eu fiz a subtração bem rápido, tá, gente? Eu acho que se você está estudando ângulos é porque você já sabe fazer subtração, né? Então, a dica é essa. Se ele pede o ângulo complementar, você pega 90 menos o ângulo que ele te deu. Se ele pedir o ângulo suplementar, você pega 180 menos o ângulo que a questão te deu. Beleza? Deu para entender? Não esquece de deixar seu like, compartilhar e suas dúvidas. Valeu, gente. Obrigado. Vamos detonar a matemática e a física.